Olá, eu sou Márcio Bom Tempo, sou médico sanitarista, especialista em saúde pública e estou aqui para comentar com vocês hoje sobre a questão da vacina da febre amarela. Toma vacina ou não toma vacina, como é, né? Essa questão está muito polêmica, tem muita desinformação aí, tem muita coisa sendo falada e gravada aí que realmente não condiz com a realidade. O problema é que a febre voltou a produzir os surtos, né? Agora, surtos, principalmente com mortes e tudo mais, né? E muito macaco morto aí nas periferias, etc., né? E muitos casos, aumentaram os casos esse ano, né, de febre amarela, registrado mesmo, em Minas, São Paulo, Goiás, alguma parte do Rio de Janeiro e tal. O problema todo é que tem muita desinformação mesmo, né? Você pega aí na questão, aí no YouTube tem várias pessoas falando, não é? Até tem um vídeo do Drauzio Varela, que foi aquele médico que ele teve a febre amarela, né? E aí ele falou também do livro dele, O Médico Doente. Eu até pensei que era uma autobiografia, mas a questão é o seguinte, né? Ele fala coisas realmente consistentes, mas fica faltando mais alguma coisa, né? O que a gente tem também aí no YouTube é de uma pessoa chamada Jaime Brunin, né? É um terapeuta, ele não é médico como o Drauzio, mas é um terapeuta dedicado a essas questões aí todas de naturopatia, etc. E ele tem um vídeo, mas realmente fica faltando, né? O Jaime, o professor Jaime, ele fala da questão de couve, etc. e tal. Você pode se entupir de couve, de alho e tal. Se o mosquito picar e a tua imunidade for baixa, né? E ele tiver contaminado esse mosquito e for baixa a imunidade, já foi, né? E o áudio do professor Jaime é interessante tudo, mas ele peca pela falta de alguma visão da questão da saúde pública, né? A verdade é assim, não tem epidemia nenhuma, pessoal, não tem epidemia nenhuma, só tem surtos, né, aqui e ali, né? E como todo mundo sabe, né, a doença é produzida por um vírus, né? Os macacos são os principais hospedeiros, tá? E os seres humanos são hospedeiros também, mas vamos colocar assim, são hospedeiros acidentais, né? Nessa questão. Bom, e aí todo mundo comenta aí que tem dois tipos, né, de febre amarela, a silvestre e a urbana, sem dúvida. E a mais comum é a silvestre mesmo, mais próximo de matas, não tem nas cidades, não é? E a urbana, a última morte o caso, nem sei se foi morte de febre amarela urbana, foi em 1942 registrado, né? Então, mas o grande problema agora, assim, como o pessoal sabe, né, é transmitido, né, por mosquitos do tipo hemagogos e o sebetes, e agora também o tal do Aedes aegypti, né, um bandidão, esse mosquito aí, né? Agora o risco é que ele possa transmitir também, aí a febre amarela pode virar, então, realmente um problema, então a febre se transformar na urbana, né? E aí, por isso que o pessoal está assim, um pouco preocupado com isso, mas eu acho que também não tem que ficar nessa terror todo, não. Como o pessoal sabe, né, os sintomas da febre amarela, dor de cabeça, uma febre não muito alta no começo, fraqueza, enjoo, algum vômito, alguma dor muscular e articular, mas em 24 horas dá uma melhorada, daqui a pouco ela volta com tudo. Aí vem a febre alta, icterícia, aquela coisa amarela e tal, urina escura, sangramento da pele, então pode haver morte, mas a morte vai haver se a imunidade for baixa. Quantas pessoas adquirem a febre amarela e não morrem? O próprio Drauzio Varela, né? Inclusive ele se vacinou, né? Ele mesmo confessa que ele se vacinou e teve a febre amarela. Então, qual é a questão aí dessa vacina? Ela realmente dá uma imunidade total? Para ele não deu, né? Então, vamos entender melhor o que é essa vacina da febre amarela. É um vírus atenuado, esse é um risco, porque você tem um vírus ali atenuado, ele não é realmente morto, ele está vivo, só está atenuado. Então, ele pode sim, realmente, essa vacina, ela pode levar, então, a alguma lesão hepática, alguma coisa assim, e dar aquelas reações, e também o risco também de alguns anos ter alguma lesão hepática, lesão no fígado. Veja que essa vacina, ela não está no calendário oficial, ela não faz parte do calendário oficial. Então, por isso que é uma questão, por isso ela só pode ser dada para pessoas de uma certa faixa. Então, bebês, mulheres amamentando, grávidas, etc., e idosos muito elevados, e situações, né, na verdade, quando a pessoa tem imunidade baixa em doenças e tal, né? Então, a questão é assim, né?
as reações quando a pessoa toma a vacina. No dia seguinte tem as reações, geralmente pode ter uma coisa parecida com a própria doença, né? E as sequelas do fígado, elas acontecem assim depois de alguns anos, então você não faz uma relação de causa e efeito entre realmente a vacina e um problema, uma doença hepática, né? Então eu, como sanitarista, especialista em saúde pública, eu digo, e médico especialista, eu digo, né? Não é necessário realmente você tomar uma vacina se você não vai para a área de risco, se você não mora em área de risco, não está tendo surtos, né? E mesmo nas áreas de surto, é muito importante se proteger do mosquito, etc e tal. Mas assim, por exemplo, o caso em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte, ali aquela região por volta de Belo Horizonte, está acontecendo muito caso, né? Mas a vacina também não garante imunidade, né? E aí tem o seguinte, tem a pessoa está comentando aí sobre a questão do mercúrio, né? Essas vacinas geralmente elas têm um conservante que é o timerosal, que aí ele tem como base o mercúrio, tá? Ele é capaz de, na verdade, induzir a morte de células renais em 24 horas, mas é assim, dose pequena, baixa, né? Mas 45 dias, né? A dose de mercúrio que, por exemplo, tem numa vacina, pode demorar até quase 2 meses para sair do organismo, né? Isso aí, esses estudos não são meus não, são do laboratório da própria Faculdade de Ciência Farmacêutica de Ribeirão Preto, lá da USP de São Paulo, a universidade também comprovada pela Queensland, na Austrália, né? E aí tem as teorias da conspiração, né? Quer dizer, aí como é que é? Quer dizer, isso aí é o governo que está lucrando com as vacinas, existe assim pode ser, hoje em dia, não sei, com esse governo que aí está, eu me lembro, né? Será que ele lucra na vacina? Parece que essa vacina da febre amarela foi adquirida no primeiro lote 12 milhões de doses, né? 12 milhões de doses, isso custa uma fortuna, você não paga, é de graça a vacina, mas paga de um jeito indireto, né? Porque a gente vai estar pagando através dos nossos impostos, etc. Eu me lembro que em 1980, na década de 80, teve um surto de meningite, né? Na verdade não um surto, teve assim uma campanha de vacinação contra a meningite em São Paulo. E aí o pessoal justificou essa campanha dizendo o seguinte, não, olha, teve 20 casos em Ribeirão Preto, teve 9 casos de meningite em Bauru, etc. Então está tendo o risco de epidemia. Aí foi uma vacinação geral, só que o pessoal fez na verdade, foi assim proposital, foram milhões e milhões de vacinas, todo mundo correu para tomar então vacina contra a meningite, aquele risco, eu me lembro, foi uma correria danada, a pessoa parava ônibus na rua e tal, na rodovia e obrigando e tal. Mas tem 2 tipos de meningite, meningite viral e meningocócica. Aí, se você fosse ver as estatísticas da época, né, realmente continua a ter casos de meningite, algum tipo de meningite, mas não tem nada a ver com surto, né? E aí o pessoal aproveitou a situação e tome vacina no povo, né? Então, eu recomendo não tomar a vacina, né? Se você não está em área de risco e tal, é melhor, sabe por quê? O risco, na verdade, é assim, a probabilidade de você pegar realmente, né, é menor do que o risco que a vacina pode produzir, ok? Então fica aí, né, o Programa Nacional de Imunização está mandando todo mundo tomar vacina, então eu acho que não precisa esse terror todo. Eu acho que a gente tem que, na verdade, entender bem o que é isso e cuidar da nossa saúde. Então, se a gente fizer certinho, se a gente cuidar, se a gente levar em consideração todas essas coisas, sabe o que vai amarelar? O que vai amarelar, na verdade, é essa campanha, esse terror que aí está, ok? Valeu, pessoal. Até mais.